o desespero, a dor e a tensão, os momentos que Colby tem vivido desde o momento em que ele foi capturado. A verdade é que agora foi o pior de todos. Depois de não querer ter sido salvo, ele, igual o Ace, viu uma pessoa se sacrificar e doar não só a sua vida, como todo o seu corpo para proteger ele. Mas a gente já viu isso antes. Assim como não foi o suficiente em Marineford, Luffy deu a vida pelo homem que era o seu irmão, e não foi o suficiente, porque ele era a cabeça dura. Garp pode ser o suficiente? Talvez não, porque agora não é um exército contra o outro, não são duas legiões extremamente fortes combatendo com ideias diferentes, ideais que se chocam a todo momento. Agora é simplesmente dois personagens lutando pela sobrevivência em uma ilha que é chamada de Ilha Pirata. E não é sem motivo. Todos ali estão almejando a cabeça de Garp. E uma hora algo ruim vai acontecer. O que? Nós vamos falar no review do capítulo 1087. Então, se você gosta de One Piece e não quer perder nada na volta desse mangá, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que você não perde nada. O mais interessante é que nesse capítulo o Oda é um engraçadinho, né? A capa é a do Ace, utilizando ali o seu chapéu novamente, com um log pose no seu braço e alimentando um barril provavelmente cheio de água, alimentando com o seu fogo para esquentar o banho das capivaras. Algo extremamente engraçado, pena que o momento em que a gente vê isso não é o melhor de todos, porque Garp está novamente na batalha contra o seu discípulo. Não só contra ele, mas também contra todos os outros membros do bando do Barba Negra. No início do capítulo, a gente descobre que o Garp ele utilizava navios encalhados como uma maneira dele de treinar. E é mais interessante ainda que ele não só utilizava isso, como passou esse ensinamento para o seu discípulo, o Almirante Aokiji, atualmente o Kuzan. E a única regra para continuar o treinamento com ele era dar socos sem parar, sem nenhum tipo de haki ou Akuma no Mi. Imagina o treinamento e a força física desse homem. O cara simplesmente alcançou um nível onde tudo que ele já socou deve ser tranquilo para ele, porque ele estava simplesmente socando rochas, paredes, tudo que é possível. Um navio para ele pode ser até uma brincadeirinha boba. Afinal, ele conseguiu entortar a cabeça do Don Chindiao, que era capaz de partir um continente com o seu haki. Ou seja, a força física do Garp parece ser uma das mais altas de One Piece, talvez a maior de todas. Voltando para a Ilha Pirata, a gente vê o San Juan Wolf indo para o fundo do mar após o soco do Garp no último capítulo. Eu estava tentando entender o que aconteceu porque faz muito tempo desde a pausa, mas a gente imagina que seja essa situação, é o mais simples de se pensar. E aí a gente vê todos os piratas do Barba Negra tentando acertar o Garp de uma maneira ou de outra. O Vasco Chute usa uma habilidade chamada Chugopopo, onde ele está cuspindo a bebida dele, utilizando fogo. De alguma forma, todo personagem de One Piece usa fogo. E aí o Garp simplesmente com a cara tranquilinha segura dois membros dos piratas e bota eles para receber o golpe. E aí a gente vê a cara de desespero e o Garp continua lá olhando seriamente essa situação inteira e lidando com tudo, realmente mostrando que ele é uma força acima do normal. Durante todo esse envolvimento entre os piratas e o Garp, ele lutando contra todos, dois olhos nos chamam uma atenção. É de Ávalo Pizarro encarando tudo de cima e falando com Garp sobre a intenção dele de destruir a Ilha Pirata. Garp, mesmo machucado, perdendo em números, uma coisa não sai dele. Além de sua força, o sorriso em seu rosto mostrando sua determinação, não só em salvar todos, mas mostrar o motivo dele ser considerado o lendário herói da marinha. Todos os cidadãos ali foram salvos e eles estão prontos para zarpar e fugir dessa ilha. Claro, existem muitos empecilhos e a gente começa a ver a situação se desenvolvendo de uma maneira negativa para os marinheiros. Não há fim para a quantidade de piratas que existem na ilha de Ratinuso.
Então sempre que Kobe, sempre que o Helmeppo e o Prince Groose tentarem tirar muitos de sua frente, muitos outros irão aparecer. E isso será uma dificuldade para eles conseguirem sair dessa ilha. Então a gente vê alguém levantando. Aokiji, ou melhor, Kuzan, aparece novamente com a sua mão tensionada, quase chamando ele para um duelo e avisando que não pode deixar ele fugir. E aqui a gente entra em um momento muito importante. É uma luta entre alguém que foi treinado contra alguém que treinou. Tudo que o Garp ouviu dos outros membros da marinha ali era inútil, não servia de nada. O seu pensamento e o seu foco estava apenas para o Aokiji. Kobe, Groose e o Helmeppo poderiam se cuidar. Ele precisava cuidar de alguém que era muito mais forte do que os outros piratas do Barba Negra. Pelo menos esse é o pensamento que a gente tem nesse momento. E então, uma ordem é dada pelo Garp. Fujam, não morram. E tentem a todo custo chegar no navio e na costa dessa grande ilha para fugir de uma vez por todas desse local. Uma pena que o Kobe é muito bonzinho. A gente já viu isso algumas vezes, mas novamente é reforçado. A bondade em One Piece normalmente é retratada de maneira muito tranquila. Os personagens salvam os outros e raramente há algum problema, mas a gente está chegando em um estágio em que tudo é perigoso. Todos são perigosos. E Kobe, por um momento, acredita naquilo que os olhos dele e os ouvidos escutam. Isso foi uma falha. Todos já tinham fugido. E ele não acreditou tanto assim nos seus companheiros. Em um momento de desatenção, ele é almejado por Shiryu. E então Garp, numa velocidade muito rápida, aparece apenas como um vulto na nossa visão, na página do capítulo, para proteger o Kobe. E então, sem mais nem menos, ele é atravessado pela espada de Shiryu, que no momento de invisibilidade consegue atacar aquele que acabou tendo um momento de desatenção. Você já viu isso antes? Eu acho que com certeza sim. Alguém perdendo um pouco da sua visão, né? Perdendo um pouco da atenção e no momento de distração em que ia ser almejado por alguém mais forte do que ele mesmo, acabou sendo salvo. Kobe faz completamente o papel do Luffy em Marineford. A diferença é que o Kobe está sendo salvo e o Luffy estava tentando salvar o Ace. Mas a representação de que o Garp é o Ace em todo esse momento da Ilha Pirata, todas essas representações, na minha visão é muito grande. Porque não só o que ele vai falar sobre justiça ainda nesse capítulo, mas esses momentos onde ele está tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, me fazem pensar no que o Ace estava fazendo. É como se ele realmente fosse um pai para o Ace. Ele cuidou do Ace, ele fez de tudo para que ele tivesse um momento saudável na vida dele, por esquecer que o pai dele era alguém completamente acima das expectativas do próprio mundo. Então ele sempre era a estrela, o nome dele sempre estava vazando assim, e o Ace queria fugir disso, queria ser alguém importante por ele mesmo. E o Garp tentou controlar isso ao máximo. Talvez as ações de Ace em Marineford sejam muito parecidas com as do Garp na Ilha de Shinozu. Porém, o Garp não é tão novo. Diferentemente do que aconteceu com o Barba Branca, que foi atravessado, Shiryu é muito mais forte, utiliza Haki e parece fazer tudo para tentar desvirtuar a força de Garp. Porém, isso não é o suficiente para parar o herói da marinha. Não é tão forte quanto o magma do Akainu, como foi contra o Ace, e não é tão forte quanto qualquer golpe que ele já tenha sofrido do seu rival, Goldie Roger. E então, numa levantada de punho, ele desce e soca o Shiryu com toda a sua força no chão, causando um grande impacto. A cara, o sorriso do Shiryu demonstra que ele cumpriu o seu papel. Ele não precisa vencer o Garp, ele precisa fazer com que o herói da marinha seja alguém que é possível ser derrotado. E por mais que o Garp não tenha caído, a cara de desespero de todos, principalmente a do Kobe, me lembra muito o que o Luffy passou quando o Ace foi acertado.
O fim do Garp parece estar muito próximo. E não é por mal. Sua recompensa na sua cabeça ela é muito grande. Talvez o Colby seja um pequeno grão de arroz para o tamanho que Garp representa, não só para o mundo, mas também para a Marinha. E a queda dele aqui é a quebra completa de um paradigma que a Marinha sempre viveu sobre as questões de justiça. A gente vai falar mais sobre isso no final do capítulo. Enquanto o Garp continua tentando ser essa força e acalmar todos que estão ali, mostrando uma resiliência muito grande, os piratas percebem que ele está num momento de fragilidade e partem novamente para o ataque. Então, alguém mostra a sua recompensa, e ela é de 3 coroas, que representam 3 bilhões de berries. A mesma de outros almirantes. Isso aqui não é sobre power scaling, não é sobre quem é mais forte, mas muito provavelmente sobre quem tem a maior recompensa comparado ao Bug. Nenhum deles pode ser mais caro do que o Bug, e eu acho que ele tentou deixar claro isso. Ele é mais importante que os almirantes. Então ele deixa essa recompensa até mesmo para o herói da Marinha. Mas não importa que ele esteja machucado. Fracos como vocês não são capazes de acabar com o Garp. E então a Aokiji parte para o ataque e utiliza um golpe chamado Luva de Gelo, Ice Glove. E então o Garp levanta sua cara, já sorrindo assim novamente, com a sua determinação no talo, 100% preparado para a luta, e já vira um soco direto e os dois se chocam. Nesse momento, um flashback vem à tona. Enquanto a Aokiji não esquecer o seu passado, talvez ele nunca vai ser capaz de enfrentar o seu futuro. É isso que Garp estava falando. A Aokiji, por ter medo de suas próprias convicções, não queria vencer o Garp de uma vez por todas. E isso o balançava, fazendo ele se tornar alguém fraco. Para ele vencer o Garp, o que é possível, principalmente devido à idade, ele precisa ultrapassar a própria mentalidade dele. Ele precisa mostrar que ele está convicto do caminho que ele está levando, que é se virar contra a Marinha, que é buscar um motivo para ele continuar sua jornada. E então a gente vê ele treinando com o Garp, socando a todos aqueles navios sem nem utilizar Haki, sem nem utilizar sua Akuma no Mi, e ele precisava disso para chegar num novo nível. Agora, para chegar num novo nível, ele precisa derrotar o seu mestre para mostrar que em algum momento ele seria ultrapassado. Aqui vem algo muito importante. Durante esses grandes treinos se passam épocas, anos, e a gente vê a frustração que o Garp coloca no Aokiji pela família dele ter ido completamente diferente do próprio caminho que o Garp tomou. Talvez esse seja o seu único arrependimento. Ele acredita na justiça, mas ela está distorcida e talvez em seu pior momento. O meu filho decidiu se tornar um revolucionário. Droga. O meu neto decidiu que iria se tornar um pirata e eu nunca irei deixar isso. A Aokiji falava que isso não era problema dele, mas a verdade é que ele era quase o filho que ele queria ter. Alguém que queria ser treinado por ele, se tornar um poderoso marinheiro e iria trazer a justiça para o mundo. Claro, os dois querem fazer isso, de maneira diferente. Luffy não quis ser um pirata por conta da maneira dos piratas serem. Ele não queria ser alguém como Barba Negra. Ele não queria ser alguém como o próprio Roger. Ele queria ser alguém livre, alguém que transparece o símbolo da liberdade. E esse foi o motivo pelo qual o Luffy correu por toda essa história. O Dragon, por sua vez, tentou ir contra as ordens do governo mundial, muito provavelmente porque ele tem ideia de que eles não são seres bondosos, eles têm as próprias necessidades e eles passam por cima de seres humanos para atender essas necessidades. E um grande choque acontece enquanto o Ávalo Pizarro está ali na sua forma de ilha. Eu queria só abrir um adendo sobre isso. Eu não sei se parece... Na verdade, vamos deixar para o final do capítulo, que a gente vai falar um pouco mais sobre o Pizarro no final do capítulo, né? Para eu não me confundir aqui.
Continuando o episódio, a gente, no caso, o capítulo, a gente tem a luta deles dois meio que parando por um momento, onde o Garp sai com a mão na cabeça, como se tivesse machucado, o que provavelmente aconteceu, e eles tentando escapar. E então, o Ávalo Pizarro começa a falar como eles não devem superestimar a própria força deles. Eles não podem achar que vão chegar numa ilha pirata e simplesmente fugir pela costa como se nada tivesse acontecido. Não subestimem o poder da fruta da ilha. E enquanto todos no navio estão tensos, Pizarro aparece na sua forma normal, controlando a ilha e indo com o seu braço gigante, parecendo o Pica, para acertar diretamente o navio do Garp. E então ele diz como é que serão as novidades no jornal amanhã. Enquanto toda essa guerra de Egghead está acontecendo e muito parece que ainda vai demorar, eu acho que a gente tem... O jornal principal vai falar daquilo, porque tem a ver com o Luffy. Mas segundo o Ávalo Pizarro, toda vez que você lê algo, é Barba Negra isso, Barba Negra aquilo, e a gente também quer que os nossos nomes sejam conhecidos. Então a próxima notícia será que o vice-almirante Garp, o herói da marinha, acompanhado de tropas jovens de elite, serão completamente exterminados na Ilha Pirata, pelo aterrorizante poder do capitão do quarto navio dos piratas do Barba Negra, Ávalo Pizarro. Então o ataque indo, Kobe desesperado, ele não sabe o que fazer, ele não tem o que fazer. Todos precisam estar preocupados com essa situação, porque alguém não vai sair daí muito bem. E a gente imagina quem seja. Então, com a cara para cima, vendo toda essa situação, o Garp continua sereno e tranquilo dos seus deveres e da maneira com que ele vai conseguir cumprir seus objetivos. Não perca sua compostura, Kobe. A justiça sempre prevalecerá. E é interessante a gente ver ele falando isso nesse momento, porque isso aqui é uma batalha de justiças, onde por mais que o Aokiji tenha saído da marinha e se tornado Kuzan de uma vez por todas, ele ainda representa o lado da justiça preguiçosa. E o Garp, ele parece estar ao lado dessa justiça, mas ele quer algo que faça sentido. Ele se tornou o herói da marinha pelo que ele fez em God Valley, mas ele nunca quis obedecer àqueles que são os deuses do mundo. E como eu falei no meu último vídeo, a justiça certa é sempre aquela que vence, independente de quem esteja no lado vencedor. Doflamingo disse isso quando ele estava anunciando aquela tão aclamada Guerra de Wano. A justiça correta é sempre aquela que vai vencer, é sempre aquela que vai ter a vitória ao seu lado. A gente viu isso quando Barba Negra saiu como vencedor. Teoricamente, ele saiu por cima de todos na Guerra de Marineford. O lado dele, da marinha, saiu como o pessoal que estava correto, e então muitas pessoas sofreram por conta da queda de Barba Branca. E isso muito provavelmente vai acontecer aqui. Garp está completamente cansado e exausto. Seus anos do auge já foram, mas ele precisa tomar um último gás para acabar com tudo isso que está acontecendo. Eu estou muito ansioso para o próximo capítulo, porque isso muito provavelmente vai acabar. Eu não sei se alguém vai chegar, eu não sei se o Garp vai ter uma reviravolta, mas eu acho muito interessante a maneira como tudo está acontecendo. Eu quero saber a sua opinião, como você acha que o Garp pode sair da Ilha Pirata, ou se você acha que ele vai ficar dali para ir jogar no Vasco. E vamos falar sobre Ávalo Pizarro. Eu só quero abrir um parênteses aqui sobre ele, porque essa forma da ilha dele me traz duas lembranças sobre quem ele pode enfrentar como um inimigo dos Chapéus de Palha. Primeiro, o Frank, muito por conta dele ser uma ilha. E se a gente lembrar, Pluton é a arma ancestral capaz de apagar uma ilha. Seria muito interessante se a gente tivesse essa ligação, mas eu não sei se ela vai acontecer. O que me faz pensar muito nisso é ele estar atacando um navio, o que mostra que ele é capaz de acertar as coisas em alto mar tranquilamente com o tamanho dele, mas principalmente a gente tem o fato de que ele está utilizando várias mãos gigantes, e isso pode relembrar um pouco a Robin. E aí a gente pode ter ou Ávalo Pizarro versus Frank ou Ávalo Pizarro versus Robin.
ou até mesmo Ávalo Pizarro e mais alguém versus Frank e Robin. Eu gostaria de saber a sua opinião, quem você acha que ele vai enfrentar do bando do Chapéu de Palha. No mais, esse é o review do capítulo 1087, amanhã teremos mais conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e eu fui! Deixe seu like.